rebaixamento, importante contar que a rodada foi desastrosa para o Cruzeiro. É que todo mundo na parte de baixo da tabela venceu, com exceção ao América e ao Coritiba, que já estão virtualmente rebaixados. Goiás, Bahia, Cuiabá e Vasco da Gama fizeram 3 pontos nessa quarta-feira e as chances de rebaixamento do Cruzeiro hoje já são de 25%, levando em consideração que os próximos jogos do Cruzeiro são extremamente difíceis. Flamengo em casa, Atlético fora, a situação anda delicada pelos lados da Toca da Raposa. Mas mais do que como o Cruzeiro vai jogar, CJ, hoje, mais do que nunca, o que jogue mal, mas vença. É bola na casinha, é o resultado. O Cruzeiro, ele tem apenas 6 gols, como mandante no Campeonato Brasileiro. E tem um dado que as pessoas ainda não se tocaram, que é que o Cruzeiro faz um segundo tempo muito pior do que o primeiro. No segundo tempo, por exemplo, jogando como mandante, o Cruzeiro só tem 2 gols. O Cruzeiro é um time que consegue talvez abrir o marcador em alguns momentos, não consegue segurar e fica completamente avesso do que está acontecendo para ter o resultado na mão, para segurar o resultado para a sua tabela de classificação. Foi assim contra o Corinthians, né? O Cruzeiro estava com o resultado na mão, entregou. Estava com o resultado na mão, entre aspas, né? Porque abre o marcador contra o América, logo na sequência toma o gol. Então, o Cruzeiro, ele não consegue controlar o jogo após ter a vantagem. Isso é um problema seríssimo desse time do Cruzeiro, né? É um time que é o inimigo do gol, é um time que tem muita dificuldade de fazer gols, mas mais do que isso, quando ele faz, ele não consegue segurar. E a defesa do Cruzeiro, por mais que seja maluco isso, é uma das melhores do campeonato. O Cruzeiro, ele tem boas defesas, tem um bom sistema defensivo, né? Então, às vezes, CJ, o que a gente vê também é que o psicológico tá chegando e chegando com força, tá? E aí, falando da tabela de classificação, é preocupante porque o Cruzeiro, como a gente disse no primeiro bloco, teve os piores resultados dos outros possíveis, né? Todo mundo que estava atrás venceu. E se o Cruzeiro não conseguir o resultado diante de Flamengo e de Atlético, a chance do Cruzeiro terminar o domingo à noite na zona de rebaixamento, ela é bastante real. Você falou aí do sistema defensivo, só para ilustrar, o Cruzeiro só tomou mais gols que Botafogo e Atlético. O Cruzeiro tem a 3ª melhor defesa do campeonato, junto com o Palmeiras, tomou 22 gols. O Atlético tomou 21 e o Botafogo tomou 17 gols. E aí, então, outro lado... o Cruzeiro não... se você quer pegar, agarrar algum ponto positivo, o Cruzeiro tem um equilíbrio defensivo. Mas aí é que está o desequilíbrio. Que é a parte ofensiva. Perfeito, faz sentido. O time é equilibrado defensivamente, mas não consegue ter o mesmo... Porque quantos gols fez? Você olhou aí a parte... Não, o Cruzeiro tem o 24 terceiro pior ataque do campeonato. Só que tem um detalhe que é... terceiro melhor defesa, terceiro pior ataque. E tem um detalhe que é o pior ataque como mandante. E é isso que conta pro jogo de hoje. E assim, não é que ele é pior, não. Ele é muito pior do que os outros. América, Goiás, Coritiba, 15 gols cada um, 24 tem outro. Então o Cruzeiro é muito pior atacando em casa. E aí, gente, é aquilo, né? Hoje o que mais interessa é ter o resultado e um abraço. Como histórico de mandante, Tonton, como é que você vê esse Cruzeiro recebendo o Flamengo? Você que é o nosso rei do favoritismo. Favoritismo vai pra quem? Como é que você vê esse jogo dificílimo, numa situação dificílima pro Cruzeiro? Parada duríssima o Cruzeiro, que esse ano não tem um histórico de mando, né, cara? Péssimo, né? Não tem casa fixa, volta pro Mineirão com essa missão de ganhar um jogo dentro do Mineirão e num momento terrível pro time, a 1 ponto do Santos, e com o Flamengo, desculpa a torcida do Cruzeiro, mas favorito, né, cara? Favorito. É favorito. Favorito. É um jogo para é um jogo chave, cara. É um jogo parelho, mas o favoritismo é levemente dado pro Flamengo. O Nicola tá me mandando mensagem aqui, cara, assim, inacreditável. O Cruzeiro tem 1 vitória nos últimos 12 jogos. Eu acabei de fazer essa conta aqui também, por uma coincidência. Vitória nos últimos 12 jogos. Não fez gol em 8 desses 12 jogos. É legal falar isso pela classificação, porque o torcedor ele pode se agarrar onde ele quiser, né? Ele pode ir pelo copo meio cheio ou copo meio vazio. Copo meio cheio, o Cruzeiro tem no campeonato 39% de aproveitamento. E o Cruzeiro precisa, mais ou menos, faltam 12 jogos, o Cruzeiro precisa de 4 vitórias.
O Cruzeiro precisa mais ou menos de 12 pontos para fazer 43, provavelmente não é rebaixado. A tábua de Pensando salvação. nisso, em 4 vitórias em 12 jogos, 33% de aproveitamento, pô, não é difícil. Ou então você ganhar 3 e empatar 3, não é difícil. Mas quando você olha para esse número que o Nicola trouxe, dos últimos 12 jogos, para o Cruzeiro faltam 12 jogos, nos últimos 12, o Cruzeiro tem uma vitória, o Cruzeiro tem 27% de aproveitamento. O Cruzeiro tem uma vitória, 7 empates e 4 derrotas. Aí o torcedor tem que preocupar. Não, e o pessoal tá me falando aqui, o Alexandre Souza, inclusive. Cabido, uma leve vantagem, você tá de sacanagem. Não, gente, é porque o Flamengo também, inclusive, trocou técnico, tá? É porque também não tá no nível que eles esperavam que estivesse. Não tá no melhor momento. Mas, né? Inclusive, as odds da Estrela Bet mostram um certo nível ali de equilíbrio, mas o Flamengo, ele é favorito.